Irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Então, aqui na ausência do pastor Wagner, nós estamos fazendo uma escala, né? Semana passada foi o irmão Edileno, que deu aula aqui na classe dos adultos. Hoje sou eu. Semana que vem é o Fábio, né, Fábio? E na outra semana eu volto aqui novamente. Vamos seguir, vamos falar sobre esse assunto, pregando o Evangelho na terra dos deuses. Eu vou bater o mesmo texto que o irmão Edileno leu na introdução dele na aula passada. E vamos falar sobre esse assunto, pregando o Evangelho na terra dos deuses e filósofos. Sabemos que esse texto fala exatamente quando o apóstolo Paulo, deixando ali a região de Tessalônica e a região de Bereia, foi sozinho, meio que quase que expulso, né, ali daquela região, para a região de Atenas. E aí ele ficou aguardando os demais companheiros da segunda viagem missionária. E durante esse momento que ele estava sozinho em Atenas, foi que aconteceu o que nós vamos ler aqui. Vamos ler o texto, então. Quem quiser acompanhar nas suas Bíblias, ou pode acompanhar aqui no slide. Atos 17, nós vamos ler do versículo 16 ao 34. Diz assim o texto: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo assentadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar na qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscar a Deus, se porventura, tateando, posso achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, por geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram a respeito disso: te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. É um texto muito interessante, já foi abordado na semana passada, quando o irmão Edileno falou um pouquinho aí da questão da cosmovisão. Ele bateu a primeira parte, que é a criação. Então nós estamos tendo na nossa cabeça, como igreja do Senhor, que a nossa lente pelo qual nós vemos a realidade
é a lente da história da humanidade. E a história da humanidade passa pela revelação geral de Deus na natureza e pela sua revelação dada por Ele mesmo, que Ele nos entregou. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós temos que ter a lente de que Deus criou o mundo. Criação. O homem desobedeceu a Deus e caiu em seus delitos e pecados. Queda. Mas Deus enviou o Salvador, o Redentor, a Jesus Cristo. E Ele vai vir a segunda vez. Olhamos para frente, olhamos para a glória, que é a consumação ou a glorificação. Então, esses pontos, todo crente tem que ter guardado na mente. Porque ele tem que enxergar o mundo com base nisso. Porque toda vez que ele escutar alguém falando alguma coisa, onde quer que ele esteja, ele tem que avaliar o que a pessoa fala com base nisso. Criação, queda, redenção e consumação. E foi mais ou menos aqui nesse contexto que Paulo estava trabalhando. Fruto dessa visão, a gente tem 3 conceitos que o irmão também trabalhou na semana passada, que é o mandado espiritual na frente, né? O mandado social e o mandato cultural. Mas veja bem, nossa vida toda, nós temos que estar olhando também para esses 3 mandatos. Espiritual, porque nós olhamos para Deus. O tempo todo nós temos que estar focando, como a irmã Esté falou aqui, né? A glória de Deus. Nós somos feitos para isso, criados para a glória de Deus, para louvor da sua glória. Pergunta 1 do Catecismo de Westminster. Não é verdade? Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então isso não pode fugir da nossa cabeça. Então esse é o nosso mandato espiritual. E quando a gente exerce o mandato social, começando pela família, com a minha esposa, com meus filhos, abrangendo o trabalho, a igreja, nós temos que estar conduzindo sempre para o relacionamento do mandato espiritual. O nosso mandato social conduz para o mandato espiritual. Normal. Até aí está tudo bem, né, presbítero Rafael? O problema está no mandato cultural. E aqui Paulo ele trabalhou bem essa questão. Porque o mandato cultural também tem que levar tudo para Deus e pela glória de Deus. E a gente percebe que os cristãos fazem sua bolha, né? E a bolha às vezes é difícil de ser furada, e se afasta do mundo, até num sentido até bom, no sentido de não se misturar com ele, mas nós não podemos deixar de ser sal. O sal que preserva, o sal que tempera, e não podemos deixar de ser luz, a luz que ilumina. E aqui Paulo, ele vai justamente trabalhar isso, exercendo o seu mandato cultural, vendo aquela cultura daquele povo, ele vai se socializar no meio daquele povo, exercendo um mandato social, mas tudo isso conduzindo eles para uma adoração a Deus. A Deus. Então vejamos. Aqui eu vou só abordar aqui o texto de Paulo, que é a parte da cosmovisão, a parte da queda, redenção e consumação. O irmão Edileno, acho que em breve, quando tiver oportunidade, né, Shirley, ele vai estar falando. Mas se a gente pegar o texto do capítulo 17, ali no início, a gente vai ver que Paulo está em Tessalônica. Ele vai na sinagoga, ali versículo 2, versículo 3. Ele vai na sinagoga ele encontra o que lá? Ele encontra judeus. Uma sinagoga em Tessalônica, uma terra pagã, na Grécia, mas tinha os judeus da dispersão ali. E ele vai na sinagoga encontrar os judeus. Quem mais que ele encontra ali? Ele encontra os gentios tementes a Deus. Aqui no texto falaram de gentios piedosos. Esses gentios tementes a Deus eram gentios, pessoas que criam no Deus vivo, no Deus criador, entenderam a mensagem lá do Antigo Testamento e participavam das sinagogas junto com os judeus. Mas eles não podiam, não eram aceitos como membros, então eles eram tementes a Deus, que eles chamavam ali. Por quê? Porque eles não eram circuncidados e não participavam do ritual do povo de Israel. Mas eles frequentavam uma sinagoga. E essas eram as pessoas que se encontravam nas sinagogas. E Paulo, chegando lá em Tessalônica, capítulo 2, não chegamos no texto ainda, ele chega lá pregando a Jesus Cristo.
expondo Jesus Cristo como Filho de Deus, como Deus encarnado, pregando a ressurreição, pregando a cruz. Percebe que ele não trata de criação ali. Ele não trata de queda. Porque ele está pregando para um povo que já sabe que Deus criou todas as coisas. Ele estava pregando para um povo que ele sabe que já caiu, que é pecadora. Então ele pregou a redenção. Então ele olhou para a cosmovisão, né? Criação, queda, redenção e consumação, percebendo que aquele povo já sabia as duas primeiras partes, agora eu vou ensinar as outras duas, que é a redenção e a consumação. Então percebe a forma que nós temos que lidar quando nós estivermos falando do Evangelho para uma pessoa. Quem é essa pessoa? Essa pessoa conhece alguma coisa da palavra de Deus? Essa pessoa não conhece nada da palavra de Deus? Entende? Muitas das vezes a gente vai perceber que ela entende uma criação deturpada, e nós temos que começar lá do início. Então essa é a situação. Paulo, lá no início de Tessalônica, lá em Tessalônica, ele viu um povo judeu tementes a Deus. Aqui já não. Aqui ele está vendo um povo pagão. Tinha sinagoga lá também, mas a gente acredita que tinha muito menos judeus naquela cidade de Atenas. Aqui nós estamos vivendo, ele está vendo um povo totalmente pagão. E aí ele procurou o quê? Conhecendo a pessoa, o povo que ele estava falando, qual era a visão dele, qual era a cosmovisão dele, o que eles entendiam por criação, o que eles entendiam por queda, o que eles entendiam por redenção e consumação. Ele começou a buscar pontos de contato. E a gente vai ver no texto que ele buscou 2 pontos de contato. Primeiro, um Deus desconhecido, passando por ali, né? Estava passando e via ali um altar ao Deus desconhecido. Então percebe que ele faz um ponto de contato com a doutrina pagã, com a teologia pagã, vamos dizer assim, para poder fazer uma abordagem na pregação do Evangelho. E a gente vai ver mais na frente também, que ele fala, ó, nele vivemos e nele morremos. Nós somos sua geração. Quando ele fala isso, ele está citando poetas gregos. Ou seja, ele usou palavras dos próprios homens de sabedoria grega para poder fazer um link com o Evangelho. É lógico que quando ele fala um Deus desconhecido, ele não estava pregando aquele Deus desconhecido. Ele estava pregando o único Deus, o Deus verdadeiro. Ele usou apenas o link, um Deus desconhecido. Assim como ele citou, quando ele citou os poetas gregos, ele não estava querendo dizer que aquilo estava certo porque eles falaram, mas Deus foi suficientemente, Deus deu sabedoria para eles suficientemente entender algumas coisas da verdade. E ele puxou aquela citação dos poetas para a palavra de Deus. Mas vamos lá, o que Paulo viu? O que Paulo viu? Paulo não encara Atenas como um turista. Então é muito importante quando a gente está pensando em pregar o Evangelho, a gente está com a intencionalidade no coração, né? Ele não foi lá para Atenas, apesar de Atenas ser uma cidade bonita, e ele conhecia muito bem. Paulo estudou nas escolas de Tarso, foi muito bem formado, conhecia muito da filosofia grega, estudou em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, ou sabia muito bem da filosofia, dos ensinos do Antigo Testamento. Então ele sabia onde está pisando, ele sabia o que tinha ali em Atenas. E ele não foi lá para ver a Acrópole, né? Na Acrópole, naquele tempo, a gente via as pinturas, as imagens, as esculturas pagãs. Poderia ser muito bonito, mas que era adorável não ao Deus verdadeiro. Ele não foi lá para ver a Ágora, que é essa praça que ele estava pregando, que era muito bonito, e conseguir de lá ver o Monte Ares, né? Que é o Areópago. Areópago significa o Monte de Ares. Ares é Ares mesmo, aquele Deus da mitologia grega, que a gente vê os filmes aí, né? Da Mulher Maravilha, né? O Senhor da Guerra. Ou então a colina de Marte. Então ele viu, e lá realmente era uma coisa muito bonita, mas ele não foi lá como turista. Ele não foi lá como turista. Ele foi lá intencionalmente, pensando, como que eu vou levar esse povo à adoração a Deus, a cumprir o mandato espiritual deles. Como eu vou fazer isso? E foi aí que ele começou a pensar nisso aí. Então Paulo encara Atenas como um pregador que se revolta com a idolatria. Então Atenas o que nós vimos em Atenas? Eu até anotei algumas coisas aqui.
Para começar, Atenas, o nome da cidade era uma homenagem à deusa Atenas. Ou seja, a idolatria já começava pelo nome da cidade. Ali se adorava Júpiter, Vênus, Mercúrio, Baco, Netuno, Diana, Esculápio, todos aqueles deuses do Olimpo que a gente vê nessa série Marvel, aqueles deuses do Olimpo todos estavam lá também, Zeus, Ares, etc. Era uma cidade que estava debaixo, imergida totalmente até por cima na idolatria. E a gente sabe que na teologia de Paulo, que os ídolos não são nada, não é verdade? Na teologia de Paulo, os ídolos não são nada. Mas ele mesmo fala que os demônios agem por trás de todo ídolo. Paulo fala isso. Por trás do ídolo, que não é nada, é ouro, prata, é invenção de homens, tem forças malignas agindo por trás daquilo ali, levando as pessoas ao desentendimento, a se afastarem de Deus, ou uma depravação moral. É essa a finalidade dos ídolos. E a gente sabe que os ídolos dos gregos, havia inclusive festas de prostituição, coisas absurdas. É lógico que de lá para cá o cristianismo influenciou muito o mundo, irmã Esther. Graças a Deus, nós mudamos muito, melhoramos muito, mas o pecado está ainda solto. E a tendência é o seguinte, uma hora o evangelho vai se cessar, o mundo vai caminhar para o caos e Jesus vai voltar. Essa é a última parte, a consumação. Mas vejamos, Paulo, o que ele viu? Paulo não encara Atenas como turista, Paulo encara Atenas como um pregador que se revolta com a idolatria. O que Paulo sentiu? Não apenas os olhos de Paulo estavam abertos, mas também o seu coração estava disposto a auscultar a mais intelectual cidade do império. Lucas registra lá no versículo 16, o seu espírito se revoltava. O seu espírito se revoltava. E essa revolta aqui, a gente pode dizer que é uma revolta tipo aquela de Jesus no templo, que se revoltou comercializando a palavra de Deus com a idolatria, com a avareza, que a avareza é a idolatria, e ele começou a derrubar no templo para organizar o templo. Jesus se irou, mas uma ira santa, né? Uma ira santa, porque eles estavam tentando contra Deus no templo. E a gente pega os textos do Antigo Testamento, por várias vezes a gente vê o mesmo termo, falando sobre a ira de Deus. Em Coríntios fala, usando o mesmo termo que foi usado aqui, o amor de Deus não se exaspera. A palavra é justamente exaspera. E foi isso que Paulo sentiu no coração, uma revolta contra aquela idolatria, contra aquilo que se passava. E a pergunta que me vem à mente é a pergunta que cabe a nós e a cada um refletir. Você se revolta quando você vê a idolatria por aí? Porque muitas das vezes nós estamos acomodados. A gente vê aquilo ali e aceita aquilo ali como normal. Mas a palavra de Deus não nos ensina a aceitar. Ensina a nós influenciarmos, a mudarmos, tentar mudar a trajetória. Muitas das vezes é difícil. A gente não pode bater diretamente de frente. A gente vai ver aqui que Paulo ele respeitou a religião deles. Mas o respeito não o livrou do confrontamento. Ele levou o debate para o confrontamento de ideias. Ele levou, mas com respeito. E nós temos que fazer isso. Se revoltar no nosso espírito contra as coisas erradas que estão por aí, contra a idolatria que rege este mundo. Até porque isso faz parte do ser humano. O homem é egoísta, egocêntrico. A irmã falou de vaidade. Esse é o homem pecador, caído. O ego fala sempre mais alto. E a palavra de Deus nos diz que a idolatria é um pecado gravíssimo, porque rouba a honra e a glória do nome de Deus, pois somos propriedade exclusiva de Deus e Ele não nos divide com ninguém. Deus não... Eu sempre falo, o cristianismo, ele é inclusivista quando ele chama as pessoas, venha como você está, né? Mas ele é exclusivista quando você está dentro. Que Deus não abre mão, não divide a glória dele com ninguém. Então Jesus Cristo é o Senhor, ponto. Não existe outro Senhor, é só Jesus que é o Senhor. Então, Deus quer
exclusividade. Ele nos chama de propriedade exclusiva de Deus, nos chama de nação santa. E tem o texto de Isaías, 42:8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois, não darei ao trem, nem a minha honra às imagens de escultura. Imagino Paulo, deve ter lembrado desse versículo de Isaías, que ele, com certeza ele sabia ali de cor salteada, ali o texto de Isaías. E vendo aquilo ali, como era a indignação dele, sabendo que Deus não divide a glória dele com ninguém, muito menos com imagens de escultura, obra de mãos humanas. E aqui eu peguei um texto, uma citação de John Stott, que ele fala sobre a questão da idolatria. Eu vou ler aqui o que diz John Stott. Os ídolos não estão limitados às sociedades primitivas. Existem muitos ídolos sofisticados. Um ídolo é um substituto de Deus. Qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar de Deus deveria ocupar. A avareza é idolatria. As ideologias podem ser idolatrias. Assim como a fama, a riqueza e o poder, o sexo, a comida, o álcool e outras drogas, os pais, a esposa, os filhos, os amigos, o trabalho, o lazer, a televisão e as propriedades, até a igreja, a religião ou o culto cristão, podem ser idolatria, podem substituir. Porque vocês percebem que os judeus eram muito religiosos, iam lá no templo, iam 3 vezes orar no templo, jejuavam 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, nem tudo religioso. Mas na realidade eles estavam oferecendo aqui para eles mesmos, estavam adorando a si mesmos, porque estavam só inventando regras e não estavam com o coração realmente servindo ao Senhor. Então tudo que substitui o lugar de Deus é idolatria. Os ídolos, como continuando o texto, os ídolos parecem particularmente dominantes em cidades. Jesus chorou por causa da impenitência da cidade de Jerusalém. Paulo ficou profundamente indignado com a idolatria em Atenas. Será que fomos perturbados pelas cidades idólatras no nosso mundo atual? É a pergunta que John Stott faz e é a pergunta que eu fiz há pouco. Será que nós somos perturbados com a idolatria que está à nossa volta? Porque a idolatria não é só a estátua em si, mas é tudo aquilo que substitui Deus. E será que nós, de alguma forma, não somos idólatras? Quando nós mexemos com a nossa finança, quando nós colocamos um carro, uma casa, ou uma peça do nosso usuário do vestuário, ou na beleza excessiva de se enfeitar para lá, se enfeitar para cá, excessivamente, substituindo Deus. Não é que eu não possa, irmãos, não estou dizendo que não pode, não. Eu estou dizendo naquilo que substitui Deus. Quando estiver substituindo Deus, aí é idolatria. Quando aquilo é objeto da tua adoração. Assim como diz aqui a palavra. Opa. Passou aqui. E aqui o que Paulo fez. O que Paulo fez? Vimos o que Paulo viu, o que Paulo sentiu, o que Paulo fez. Primeiramente, indignar-se com a situação, revoltar-se com a idolatria reinante na cidade. E depois, ele resolveu testemunhar a Jesus Cristo. A palavra de Deus lá em Apocalipse 12 fala que Deus nos levou para o deserto, guardou a sua igreja, para que ela testemunhasse, para que guardasse os testemunhos de Jesus. Então, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como? Testemunhando Jesus Cristo. Testemunhando Jesus Cristo. E foi o que Paulo fez. O que eu vou ter que fazer? Tem que testemunhar Jesus Cristo. O problema é que nós não influenciamos no nosso mandato cultural porque achamos que aquilo ali é coisa do mundo. Tem um texto aqui que eu peguei do reverendo Hernando Dias Lopes, que ele fala assim, precisamos de gente que possa evangelizar por meio de palestras com conteúdo apologético. Precisamos urgente de pensadores cristãos que se dediquem a Cristo como escritores, compositores, musicistas, jornalistas, dramaturgos, radialistas, cineastas, roteiristas, produtores para proclamar o Evangelho.
Então nós deixamos todas essas profissões, e aí podemos acrescentar advogados, militares, engenheiros, professores. Precisamos de pessoas que glorifiquem a Deus, que proclamem o Evangelho em qualquer lugar que esteja. E é interessante que muitas das vezes nós achamos que, não, cinema é para não cristão. Ou qualquer outra forma de cultura ou arte é para não cristão. Pelo contrário, o mandato cultural foi dado para nós. Nós temos que influenciar onde nós estamos, nas artes, nos programas de televisão, nos teatros, nos livros. Não é uma coisa para os pagãos, não, é uma coisa para o crente. O crente tem que influenciar a sociedade enquanto pode, porque a tendência é realmente o caos, o caminho do caos virá, porque assim a Bíblia nos fala. Mas enquanto podemos, enquanto o Evangelho pode ser proclamado, nós temos que proclamar. Enquanto pode ser proclamado, temos que proclamar, porque virá a época que ele não poderá ser proclamado, e aí sim virá o caos. Quando a influência do Evangelho não vir mais sobre o povo, sobre as nações. Então Paulo foi testemunha, primeiro nas sinagogas, falando ali de redenção e consumação, falando para os judeus, falando para os gentios piedosos, ou temente a Deus. Depois ele foi dissertar na Ágora, que era a praça, onde o pessoal ficava lá, onde tinha muitos discursos, oratório. Era comum naquela época discursos de filosofia, e ele foi também conversar na praça e falar de Deus. E ali falando sobre criação, queda, redenção e consumação. E o povo ficou atônito. E começou todo mundo a ficar, o que é isso? Que nova doutrina é essa que está aparecendo aí? E foi o assunto do momento na cidade, virou um comichão. E aí, os líderes do Areópago, o concílio que governa a cidade, que julga, tipo o Supremo Tribunal de Atenas, chamou ele e ele também regulava a educação. O que esse camarada está falando sobre esses novos deuses? E chamou ele no Areópago. Então, percebe, nós temos que ensinar o Evangelho na igreja. Aqui foi na sinagoga. É na igreja, ensinar a palavra de Deus. Para aqueles que estão vindo, para aqueles que já estão presentes. Nós temos que ensinar a palavra de Deus, onde quer que estamos, na praça, na ágora, no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, onde quer que estejamos, nós temos que testemunhar a Deus. Mesmo que não seja falando, mas seja dando exemplo nas decisões que nós tomamos, quando conversamos com o atendente numa loja, ou quando estamos na loja como atendentes, onde quer que estejamos, nós temos que testemunhar a palavra de Deus. Paulo testemunhou na igreja, na sinagoga, testemunhou na praça, ao ponto de ser levado pelos líderes para ser instigado, questionado, investigado. Em outras cidades ele foi açoitado, foi apedrejado. E muitas das vezes nós vamos responder perante a justiça daquilo que nós estamos falando, porque a justiça do mundo é a justiça do mundo, não é a justiça de Deus. Né? Muitas das vezes nós vamos falar uma coisa que alguém vai nos levar à justiça para defender. Já aconteceu comigo, não era eu que estava sendo processado, mas eu tive que ir na justiça falar, porque quando processaram a União, processaram dizendo que eu, como era o comandante da humanidade, dizendo que o comandante lá está pregando o Evangelho. Aqui não é lugar, como é que é? Não é lugar, quando não pode, laico, né? Lugar laico. Então, quando o advogado fez o arrazoado lá, processando a União por outro motivo lá, ele quis ir contra a minha integridade. E ele começou a falar, olha, ele fala do Evangelho. Onde ele vai, ele fala do Evangelho. E falo mesmo. E não parei de falar. Mas fui questionado. E a gente percebe que nós não podemos nos calar. Então, nós temos que dizer, a criação, Deus fez homem e mulher. Ponto. O que é fora disso não é de Deus, é pecado. E ponto final. Deus fez o homem e a mulher para se unir no laço de casamento. O divórcio é errado. Adultério é errado. Se está fazendo isso, está pecando. E ponto final. E por que eu tenho que me calar?
e os outros podem falar essas besteiras todas, os absurdos todos, né? Até que vai estocar vento. E coisas parecidas de todo tipo aí, um monte de besteira, apregoando o aborto, apregoando coisas mil aí. Assim, coisas que a gente tem, é isso mesmo, sério, até para uma pessoa normal, não cristã, é um absurdo. Nós não podemos nos calar, nós temos que agir como Paulo, pregar na igreja, pregar na rua, e quando formos chamados lá, perante o tribunal, ou perante um concílio, ou perante o que quer que seja, na escola, no trabalho, na universidade, nós temos que falar a mesma palavra, com coragem, autoridade, sem medo de consequências. Aqui Paulo, graças a Deus, não aconteceu nada. E outros aconteceu. Paciência, sofreu por amor a Cristo. Mas essa é a nossa missão também. Essa é a nossa missão também. E foi levado lá para o Areópago, que eu falei para vocês, que tem o significado de colina de Ares ou colina de Marte. Vamos prosseguir aqui, irmãos. Mas para quem ele testemunhou? Paulo testemunhou o evangelho para aquele povo idólatra que estava ali. Mas aquele povo idólatra era regido por basicamente, duas filosofias pagãs. Uma era a filosofia dos epicureus. Aí diz aí, os epicureus não acreditavam na vida após a morte, nem em julgamento final. Criam que o fim principal do homem era o prazer. Olha, viu? Qual é a visão deles? O fim principal do homem era o prazer, e não a glória de Deus. Pregava o acaso, a fuga e o prazer. O lema dos epicureus era, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A lista é meio errada ali, mas é Coríntios 15:32. O apóstolo Paulo fala esse texto lá. Essa era a doutrina dos epicureus. Eles achavam que não existe Deus, não tendo Deus, nós temos que aproveitar a vida o máximo possível de uma forma hedonista, onde o prazer é o fim principal. E aí a gente olha para os epicureus e a gente enxerga para os dias de hoje, que é a doutrina dominante, derivada aí do racionalismo, que é o existencialismo. Então o existencialismo domina o nosso dia a dia. As pessoas acham que a vida é viver pelo prazer. Para eles, começa lá quando a gente nasce e termina com a nossa morte. Mas não. Deus falou, eu sou Deus dos vivos. Deus não é Deus de morto. Eu sou Deus dos vivos. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus dos vivos. E onde é que está Abraão, Isaac e Jacó? Se não com Deus vivo, esperando a ressurreição do corpo. Então Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Então essa vida não acaba aqui. Aqui nós estamos peregrinos e passageiros, é muito rápido. Mas viveremos a eternidade com Deus. Um tempo esperando a ressurreição do corpo. E depois, eternamente com o corpo ressurreto. Como Cristo foi o primogênito. Teremos um corpo igual ao dele. Já os epicureus, vivamos, comamos e bebamos, aproveitemos a vida, façamos tudo de errado, tudo que é contra a vontade de Deus, façamos tudo, porque quando acabar, acabou tudo. Essa é a filosofia deles. Uma filosofia existencialista. Diz aí o texto, depois de quase 2000 anos, vivemos hoje também numa sociedade hedonista. As pessoas vivem para o prazer imediato, não querem pensar, querem apenas sentir, buscam emoções e vivem apenas para o hoje. Não querem pensar na eternidade, no destino da alma, no encontro inevitável que terão com Deus. Jesus falou, né? Paizinho, cuida deles porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, Jesus falou, nós não somos desse mundo, eles não são desse mundo, porque eles são do Senhor, eles são do Senhor. Nós não pertencemos a esse mundo, nós somos de Deus, somos do reino de Deus. Então os epicureus tinham esse pensamento, e o outro grupo era o grupo dos estoicos. Os estoicos era diferente, os epicureus não viam Deus não existe, eles eram ateus. Cultuavam o prazer. Já os estoicos viam Deus em tudo. Deus está no passarinho,
Deus está naquela ali, Deus está naquela ali. Panteísta, né? Vê Deus em tudo, mas esse Deus não interage, ele está ali, mas ele não interage. Ele está ali, Deus está em tudo. E o mundo vai para uma fatalidade. Todo mundo vai para a morte, depois da morte também não tem nada a mais. E as duas filosofias não seguiram muito Platão, né? Porque Platão, ele já lá nas suas filosofias, já falava sobre a imortalidade da alma. Platão já falava nisso aí. Inclusive, até tem um testemunho para falar com os irmãos. Estava essa semana, vamos dar um break aqui no estudo. Eu estava essa semana conversando, acho que foi na quarta-feira. Conversava no trabalho com um tenente-coronel, um engenheiro militar. E ele está meio filosofando, né? Porque ele está divorciado e ele começou a observar uma vida muito diferente daquela vida que ele tinha na época de casado, né? As coisas no mundo. E ele falando para mim, ó, você vive numa bolha. Você não sabe as coisas que acontecem. Ele falou assim para mim. É mesmo, rapaz? Me conta um pouquinho, o que acontece? E ele começou a falar dos vários pecados que permeavam, realmente não sabia nada, que permeavam. E aí ele começou a falar, mas aí eu conversei com uma pessoa falou para mim do Logos. E ela falou do pensamento de Platão. Olha só, veja bem o que ele estava me falando. Eu sei que esse pensamento é meio platonista, mas ele falou que o Logos, ele liga os pensamentos das pessoas. Ele falando para mim. Ele liga os pensamentos da pessoa. Mas a gente precisa de algo mais. Só o Logos não consegue unir os pensamentos. Então, a gente precisa, para poder as coisas darem certo, ter uma ligação de alma. Aí ele voltou a falar, eu sei que isso é muito platonista, mas eu penso que isso dá certo. Aí eu falei, olha, ponto de contato com o apóstolo Paulo, né? Você está certo. O Logos, ele une o pensamento. E você está certo também que precisa de algo mais para ligar as almas. Mas o que está errado aqui é o teu conceito sobre Logos. Eu falei, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, no ponto de contato do Logos, o evangelho foi pregado. Ele ficou assim meio impactado, né? Ele ficou impactado. E ele é um cara muito conversador. Ele vai conversando. Depois que essa palavra foi dada, ele parou, desconversou e foi embora. Foi pensar, né, Fábio? Eu creio que foi pensar, né? Ou não, então descartar direto, né? Ou descartar, porque a palavra impacta. Mas a maioria das pessoas ou recebe ela, analisa e pensa, e vê que ela é a certa, ou se afasta dela, porque tem medo dela. Porque a luz revela o que está nas trevas. A luz revela o que está nas trevas. Então as pessoas têm medo de terem revelado o que está nas trevas. Essa é a verdade. Então, a deixa da filosofia platônica foi o Logos que esse rapaz me deu. Então, os estoicos eram materialistas, panteístas, fatalistas, apáticos ao sofrimento humano e defensores da visão cíclica da história. Acreditavam no determinismo cego, pregavam a fatalidade, a submissão ao destino irreversível e a importância de suportar a dor. A filosofia estoica não há esperança, não adianta lutar nem clamar, não há para onde correr, todos estão entrincheirados por um destino cego e implacável. Tem muita gente assim pensando que vai acabar e nós vamos morrer e acabou e o futuro é ruim. Essa cosmovisão gesta o desespero e dá a luz ao conformismo. Então os epicureus falavam assim, aproveite a vida. E os estoicos falavam assim, aguente a vida. Né? Era mais ou menos o que estava acontecendo ali. Ou aproveita a vida, ou outro aguente. Ó. Não tem jeito, tudo é ruim, é só sofrimento, é só aflição. E é só aguentar até o final, porque não tem jeito mesmo. E o outro aproveita a vida. Então são duas filosofias que permeiam nossos dias ainda hoje. É uma realidade, é uma verdade.
Mas Paulo testemunhou para eles. E qual foi a resposta deles? Preconceito dos idólatras e filósofos ao ensino de Paulo, né? Veja bem, ele não teve preconceito em relação a Paulo em si, mas preconceito em relação ao próprio evangelho, ao ensino de Paulo. E aí, é lógico, acabam atacando a pessoa que está proclamando a palavra. Então chamaram, aquele tagarela. Aqui esse sentido de tagarela é muito mais profundo do que nós temos no nosso vocábulo no português atual. Porque na realidade isso aqui significa como catador de lixo. Como pessoa que vai catando uma doutrina dali, um dizer daqui, junta e forma uma teoria equivocada. Catador de lixo. Então eles estavam preconceituosamente chamando Paulo de catador de lixo, o camarada que vem com essas doutrinas aí emendadas, não sabe de onde. E também disseram para Paulo que ele parecia um pregador de deuses estranhos. Na realidade, quando ele falou de Jesus, a ressurreição, eles pensaram que era Jesus e Anastásia, né? Que significa ressurreição. Pensando que era uma dupla de deuses, de novos deuses, Jesus e Anastásia, Jesus e a ressurreição. E eles ficaram surpresos, eles não queriam novos deuses, já tem tantos deuses, para que novos deuses? Não vem com mais com um novo Deus não, eu não quero mais. Então começaram a agir com preconceito. E é isso que o povo age conosco, não é isso? Não é assim? Quando a gente fala do evangelho, como eu falei aqui, ele simplesmente escutou, desconversou e saiu. Ou ele aceitou a palavra, está lá meditando nela, ou ele falou, poxa, a conversa está tão boa, esse camarada veio pregar o evangelho para mim? O que esse tagarela está falando? Pode ter sido esse pensamento dele, quando eu falei sobre o Logos. Ou lá vem ele falar sobre Jesus, ele não sabe que não sei qual religião, que Buda é Deus, ou qualquer outro Deus desses idólatras. A pessoa pode estar pensando isso. Isso são as pessoas que são assim, agem com preconceito conosco, mas isso não pode nos calar. Porque o evangelho, irmãos, ele serve para duas coisas. A gente costuma falar só de uma, que é para a salvação, né? Mas o evangelho também serve para a condenação. Quando tu prega o evangelho um evangelho de salvação e de condenação. O que crê, está salvo. E o que não crê, está condenado. Então a pregação do evangelho serve como condenação para aqueles que não creem também. E é lógico, quando você prega o evangelho, pouquíssimos vão vir. A gente vê esse texto no finalzinho, poucos vêm. A porta que leva à perdição é larga. A porta que leva à salvação é curta, é pequena. Então, a maioria vai nos chamar de tagarela. A maioria vai nos chamar, o que é isso que essa pessoa está ensinando? Vai falar isso para nós. Terminando aqui, irmãos. O que Paulo pregou? O que Paulo pregou? Então, após uma introdução que visava atrair a atenção, ele pregou nesses, eu coloquei 3 tópicos, né? Mas são 4 tópicos, 4 partes. Ele pregou desde o princípio, porque estava falando com o povo pagão. Então, ele falou toda a cosmovisão cristã aí. Ele é o Criador, ele é o provedor e sustenta todas as coisas, ele é soberano e ele é o Salvador. Se ele é o Salvador, é porque resume que tem que resgatar aquele que se perdeu, aquele que está perdido, que está equivocado, está idolatrando deuses falsos. E ele é juiz, apontando para a consumação. Então o discurso de Paulo, ele bateu todo o ponto da cosmovisão, criação, queda, redenção e consumação. E é isso que nós temos que falar para as pessoas que nos cercam, lá no teu trabalho, na sua faculdade, na tua escola, no teu vizinho. Quando você tiver a oportunidade que ela vier com um discurso diferente, você já entra com esse discurso. Quando ela vier com, mas o homem evoluiu, teoria de Darwin, né? A teoria de Darwin tem mais de 800, suponhamos. Então a teoria lá do século XIX, que o homem evoluiu do macaco e coisa desse tipo, é um absurdo, não existe isso. Deus criou o céu e a terra, Deus criou o homem. Essa teoria que tomam como verdade algumas escolas, não existe. É uma teoria inventada pela cabeça do homem, um absurdo. Deus criou o céu e a terra, então a gente começa por aí. O outro vem com o Big Bang, né? Big Bang, da explosão, o mundo.
Diz que nosso DNA de uma pessoa consegue dar a volta no mundo, né? Emendada, aí dar a volta no mundo. Como uma perfeição dessa, dessa magnitude foi feito ao acaso? Não. Então, quando nós falamos do Evangelho, nós apontamos primeiro para um Deus criador, que fez todas as coisas. Essa é a pressuposição da pregação do Evangelho. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós já pressupomos que Deus fez todas as coisas. Ele se move em todos, faz tudo. E para Ele são todas as coisas. Isso já pressupõe o ensino do Evangelho. Então, para nós ensinarmos a palavra de Deus para uma pessoa que não entende nada de Deus, a primeira coisa é ensinar que Deus criou o mundo. Fazer entender que o Big Bang é falácia, que o darwinismo é uma falácia, que Deus fez homem e mulher, um homem e uma mulher, e nós todos, como disse Paulo, somos geração deles. Todos nós somos geração dessa criação. E no texto ele diz assim, então Paulo, lá, Atos 17, 22 e 23, diz assim, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Veja bem, ele não foi desrespeitoso, em tudo vos vejo, pelo contrário, ele te amou, elogiou os atenienses, eu vejo que vocês são religiosos. Quase que dizendo, isso aí é bom, né? Isso aí é bom que vocês sejam religiosos. Só que vocês estão focados na adoração incorreta. Então ele chamou a atenção, senhores atenienses. Todo mundo olhou para ele. Fazeria parte da oratória grega. Em tudo vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no que está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esses que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. Foi assim que ele introduziu a pregação do Evangelho, chamando a atenção, elogiando a pessoa e fazendo um ponto de contato. Um Deus desconhecido. Nós temos que pensar nas técnicas de como abordar as pessoas. As técnicas não são em si importantes. A gente vai ver no final que poucas pessoas se converteram. Mas ele usou a capacidade que Deus deu a ele, a sabedoria que Deus deu a ele, na formação que ele teve em Tarso, sobre a filosofia grega, a formação que ele teve em Jerusalém, estudando e conhecendo a palavra de Deus, entendendo o projeto de Jesus Cristo, entendendo que Jesus é Deus, ele falou da melhor forma que ele podia, sabendo que poucos iam se converter. E o texto continua. Ou melhor. O texto continua. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Proclamando a criação, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Irmãos, aquele Deus desconhecido lá, é porque eles tinham medo, eles viam o Deus como um Deus, como os deuses, quer dizer, os deuses dele como deuses vingativos. Então eles pensavam assim, antes que venha um Deus desse que a gente não conhece, e nos assole, nos maltrate, façamos aqui um altar a um Deus desconhecido. É isso que eles tinham medo. Então eles criavam aqueles deuses lá, mas achavam que a criação era feita do nada, era da matéria. A matéria por si é matéria. E Paulo chegou, isso tudo aqui foi criado por Deus do nada. Passou a existir pela palavra de Deus. Os epicureus, que também eram ateus, afirmavam que tudo era matéria e que a matéria sempre existiu. Os estoicos, que eram panteístas, diziam que tudo era Deus, o espírito do universo. Os epicureus alegavam que Deus não existia e os estoicos defendiam que tudo era Deus. Paulo, porém, aqui pregou em Atenas tanto a transcendência de Deus quanto a imanência. O Deus que criou todas as coisas, mas um Deus que vive em nós, opera em nós, e todas as coisas dependem dele. E ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, mas a ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, é um Deus transcendente, criador,
mas é um Deus imanente, que vive, tudo depende dele. Se há vida, depende da providência de Deus. Continuando o texto, ele diz assim: de uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Falando da criação lá, de uma só fez a raça humana, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de nada, de cada um de nós. Ou seja, ainda chamou eles de cego. De uma maneira mais gentil, mas se tateando, ó, Deus está do teu lado, está aí, mas você está na escuridão. Eu estou tentando te apresentar o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus que nos salvou e o Deus que vai viver conosco na eternidade. E o texto continua: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas, como alguns dos vossos poetas têm dito. Dele vivemos, nele nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, Paulo citou o poeta Epimênides. Dele vivemos e nos movemos e existimos. E na casa da geração são dois poetas, o poeta Arato e Cleantes. Está aí disponível a literatura. Arato e Cleantes falou, porque dele também somos geração, no poema dele. E Epimênides falou, porque nele vivemos, movemos e existimos. Paulo citou um poeta da filosofia grega para fazer um link da soberania de Deus, Sendo por geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedra, trabalhadas pela arte e pela imaginação do homem. Ou seja, seus poetas, de certa forma, já falaram que Deus é o Criador, que Deus fez a todas as coisas. De certa forma, eles já falaram. Mas vocês estão aí, amarrados a objetos de ouro, objetos de prata, objetos de pedra, talhada, escultura, que não é nada. Não é nada. Ou seja, ele falou com respeito, mas ele confrontou o pensamento da pessoa. E nós temos que confrontar. Quando nós estivermos falando do Evangelho, nós temos que confrontar as pessoas com a palavra de Deus. Confrontar o que ela pensa com o que Deus diz. Essa é a nossa missão. Lógico, com respeito e com amor. E o texto continua. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Passou a mão, alisou, para poder acalmar ele, porque tinha acabado de falar que os ídolos não são nada, são prata e ouro. Então, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Esse é o evangelho da redenção. Pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que ressurgiu dos mortos, aquele que é Deus. E o evangelho do arrependimento, de abandono das obras más, de abandono do pecado, de vida santa. E não uma vida religiosa como era dos judeus naquele tempo, ou uma vida religiosa e idólatra como era o dos atenienses. Mas uma religião verdadeira, de coração, de alma, de dedicação a um verdadeiro Deus, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de arrependimento. E o texto continua no versículo 31, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E aqui ele terminou falando da redenção e da consumação, apresentando a graça de Deus. Ele é o Salvador e juiz. Então o mundo não termina aqui, está dizendo isso para eles. O mundo não termina aqui, como diz os epicureus, que tem que aproveitar a vida. E o mundo também não termina aqui, como diz os estoicos, que tem que aguentar essa vida. Não. Na vida temos sofrimento, sim, temos aflições, disse Jesus, mas nós também temos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós podemos ser felizes, alegres, apesar de qualquer tipo de sofrimento, independente do sofrimento. Eu não canso de falar isso porque eu falo para mim mesmo.
Eu não falo para os irmãos, não, eu falo para mim. Nós não podemos perder a alegria do Senhor. Essa vida aqui é uma vida de alegria no Senhor, apesar de toda e qualquer situação. Sabendo que o caminhar da vida, irmã Esther, caminhar da vida é normal. É normal. O que nos espera é a glória. E o tempo todo falar como o apóstolo Pedro falou, e pregar a razão da nossa esperança. E se eu tenho a esperança, nada mais importa. Não importa a minha idade, não importa hoje, não importa amanhã, não importa agora. Importa que Cristo é tudo em mim. É isso que importa. Não importa amanhã, não importa se vai ter trabalho, não importa nada. Quando Jesus me levar, glória a Deus. Se Jesus vier antes, se eu for arrebatado, glória a Deus. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, diz o apóstolo Paulo. Para mim o viver é lucro, o morrer é lucro. O apóstolo Paulo falou várias vezes isso aí. E ele teve coragem de falar o evangelho completo para os atenienses. Ele teve essa coragem. Poderia ter acontecido com ele aqui, como aconteceu em outros lugares. Apedrejado, chicoteado. Mas não. Então, o texto de John Stott, acabando aqui, passando para o final. Aprendemos de Paulo que não podemos pregar o evangelho de Jesus sem a doutrina de Deus, ou a cruz, sem a criação, ou a salvação, sem o juízo. O mundo de hoje precisa de um evangelho maior, o evangelho completo das Escrituras, que Paulo, mais tarde, falando aos presbíteros de Éfeso, chamaria de todo o desígnio de Deus. Nós temos que pregar um evangelho completo, da criação à consumação. Temos que ensinar completo, influenciar a cultura com todo o evangelho de Deus, e não com parte. Não vivendo parte de nossas vidas um evangelho falso, porque o evangelho preenche tudo. Não existe o evangelho de dentro da igreja e depois um outro fora da igreja. Não, nós somos crentes aqui e crentes lá. A nossa vida é uma vida de testemunho a Jesus. Não existe a vida religiosa e a vida secular. Existe a vida para Deus. Não existe aquilo, aqui Deus não entra e aqui Deus pode entrar. Não, Deus entra em tudo e preenche todos os espaços do meu coração, da minha alma, do meu ser, da minha mente e do seu ser. Não existe o espaço onde Ele não toca, não existe o espaço onde Ele não possa fazer o milagre. E assim, John Stott falou, teve a felicidade de falar esse texto, e citando lá o apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, versículo 27, quando ele fala todo o desígnio de Deus para os presbíteros de Éfeso. E aqui, como os atenienses reagiram à pregação de Paulo? É aquilo que eu já falei. Uns escarneceram. Vem esse camarada aí com essa, falando de ressurreição. Outros, não. Outra hora ouviremos sobre isso. Adiar a decisão. Adiar a decisão é decidir. A decisão é decidir por talvez ouvir mais tarde. É decidir. Então eles não queriam, eles rejeitaram. Adiar a decisão significa rejeitar, porque eu não sei o que vai se passar no minuto seguinte. Eu não sei o dia de amanhã. Rejeitar a decisão, ou adiar a decisão, pode ser fatal na vida da pessoa que está perto de você, que você deve falar o evangelho. E alguns creram e foram salvos. Aí nós vimos lá Dionísio, Damares e outros crentes. Aparece no texto lá no final. Tá ok, irmãos? Então esse foi o nosso estudo de hoje, que possa motivar-nos a pregar o evangelho e sempre estar olhando para nossas vidas como testemunho de Jesus no contexto histórico que Deus nos colocou. Criação, queda, redenção e consumação para onde nós estamos caminhando agora. E nós temos que compartilhar isso na pregação do evangelho com aqueles que nos cercam, e não aceitarmos as filosofias idólatras desse mundo, falando um monte de coisa errada, né? Recentemente foi aquela menina que... Pode falar.
Uhum. Uhum. O primeiro ponto seria esse, né? É uma palavra extremamente oportuna para a igreja hoje. Nós somos uma sociedade individualista, uma sociedade onde nós nos preocupamos com nós mesmos, comigo. O segundo ponto, e talvez o mais preocupante até dessa realidade onde nós vemos que o pecado está disseminado, onde as ideologias de Satanás são pregadas a todo momento, em todo lugar. Mas mais preocupante do que isso, é aquilo que você destacou muito bem, é o silêncio da igreja, é a omissão da igreja. Muito mais preocupante do que o pecado que é exposto e explícito na nossa cara em todo momento. O mais preocupante é o silêncio do povo de Deus diante dessa realidade. Nós não fazemos mais diferença. Nós não falamos do evangelho. Nós não pregamos para aquele que está do nosso lado. Nós nos omitimos. Nós somos omissos, né? E esse estudo tem que nos constranger, tem que nos exortar, tem que mexer com a gente, de fato. Você também relatou que o propósito, e nós precisamos entender isso como igreja, qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo, para que nós vivemos. Nós não vivemos para conseguir riquezas, para ter uma velhice tranquila e segura, porque eu consegui durante a minha vida amealhar um conjunto de bens que vai me permitir uma velhice em paz ou sossegada, porque eu vou ter uma conta bancária recheada. Não é para isso que a gente vive. A gente vive, como você lembrou, a primeira pergunta do catecismo. O nosso propósito, o nosso objetivo é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, essa tem que ser a nossa real objetivo de vida, propósito de vida, é glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus vivendo a palavra dele, ou pelo menos vivendo conforme a vontade dele. Isso é glorificar a Deus, né? Então, até porque essa foi a grande comissão que Cristo nos deixou para cada um de nós, deixou para a sua igreja. A gente tem que pregar a palavra, a gente tem que ir àquele que não conhece a palavra e pregar a palavra, e ensinar a palavra. Então, assim, de fato, assim, eu me sinto, e eu acho que essa sensação, pelo menos grande parte aqui deve ter também, constrangido, envergonhado, pelo tipo de vida que a gente tem levado. A igreja do Senhor, né? Como Paulo teve a coragem, e acho que a tua palavra, a tua expressão é extremamente apropriada, nós precisamos ter coragem de pregar a palavra, de falar de Cristo aonde nós estivermos, independentemente das eventuais consequências que nós poderemos ter, como você teve de sofrer, me parece, um processo judicial, seria isso, né? Então, de fato, assim, foi um ensino extremamente abençoado para mim, Luciano. Nós ouvimos muito aqui na igreja sobre as consequências futuras do evangelho para a nossa vida. Nós olhamos muito para frente ao entender a obra de Cristo e ao entender a obra da salvação. E isso é maravilhoso, olhar para o futuro e saber qual é a esperança que nos é reservada, né? Mas o evangelho não é só o futuro. O evangelho é o agora também, é o presente. O evangelho tem que representar uma mudança de vida. Tem que representar, de fato, que nós devemos, de fato, ser sal aqui nessa terra, né? Nós somos filhos de Deus e nós precisamos viver, porque esse é o propósito de Deus, repito, é ser conforme a imagem do seu Filho, é glorificá-lo, né? E gozá-lo para sempre, em todas as oportunidades. Então, eu queria apenas fazer essa observação. De fato, assim, o ensino foi extremamente edificante para mim, e posso confessar aqui a você, me sinto constrangido e envergonhado, porque a gente está muito distante, e pela graça de Deus a gente tem que buscar isso, a todos
a todo momento, né? E esse ensino de hoje certamente vai fazer com que nós busquemos de fato essa vida que todos nós precisamos viver, uma vida que glorifique a Deus. Mas é uma realidade, a tua palavra foi, repito, o teu ensino, o teu estudo foi extremamente oportuno para a realidade da igreja que nós vivemos hoje. Era essa a minha observação. Que Deus te abençoe. Amém, obrigado, presbítero Fábio. E aqui nós chegamos na conclusão. Um texto que eu falei na última aula que eu estava aqui, né? Texto de Atos 1:8 como conclusão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É Deus que nos dá este poder. E este poder que nós recebemos dele é para testemunhar. Então, Paulo teve coragem de pregar na cidade de Atenas, nas sinagogas, na Ágora, lá na praça. Teve coragem de pregar o evangelho também na Areópago. E nós? Nós temos essa coragem, como diz o irmão Fábio? Temos essa coragem, mas nós já recebemos o poder para ser testemunha de Jesus, onde quer que estejamos. É poder, né? A palavra dinamis, né? Poder mesmo, né? Vem de dentro para fora, vem de Deus em nós. Amém? Aí agora eu abro para alguma pergunta, alguma coisa. O irmão quer perguntar ali, o Edivaldo. Se pudesse levar ali o microfone, obrigado, Fábio. Edivaldo. Som. Luciano, nosso tempo está avançado, mas assim, tem uma coisa que me preocupa muito. A filosofia dos estoicos, você disse, uma filosofia fatalista, né? Destino está traçado. E nós presbiterianos somos vistos como fatalistas também, por algumas igrejas, por causa da predestinação. Então, eu acho assim, a gente precisa... É interessante que os defensores dessas filosofias, eles as defendem com unhas e dentes, e muitas vezes a gente não faz isso, né? Eu já tive o desprazer de assistir um vídeo outro dia, de um pastor falando sobre a doutrina da predestinação, e ele chegou ao ponto de dizer que essa doutrina é a doutrina do diabo. Certo? Então, assim, nós cometemos dois erros. Às vezes, cometemos o erro de não defendermos a nossa doutrina, né? De não defendermos os desígnios de Deus e nos calarmos diante destas ideias erradas que as pessoas têm a respeito da nossa doutrina. E um outro erro que nós cometemos é não conhecer de fato como ela é. Não buscarmos o conhecimento da nossa doutrina e sairmos por aí falando besteira, falando bobeira, né? E talvez seja essa a razão pelas quais as outras igrejas nos veem como estoicos, entre aspas, né? Fatalista, o nosso destino já está traçado, não tem mais o que fazer, não adianta nem pregar o evangelho mais, porque nós já somos predestinados. Então, assim, eu penso que isso é uma coisa que me preocupa. Eu não sei o que você poderia falar sobre isso, né? Nosso tempo está avançado. Então, assim, essa é uma preocupação que eu tenho, né? Na hora que você estava falando sobre os estoicos, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Então, assim, eu acho que como eles defendiam as suas filosofias com unhas e dentes, nós precisamos conhecer a nossa doutrina, que não é uma filosofia, é uma doutrina de fato, de verdade, são os desígnios de Deus, conhecermos profundamente para podermos defender a nossa doutrina, como de fato ela é. Concordo, irmão Edivaldo, concordo, porque na realidade, quem defende a fé somos nós, é a igreja. Não é o pastor, não é o seminarista, não é só o presbítero, mas todos nós defendemos a fé. Imagine, o pastor é um, a igreja são 200 pessoas. Se as pessoas não têm conhecimento de Cristo, não conhecem a Deus, como vai defender a fé? Como vai fazer uma defesa apologética? Não tem como. Vai falar
indevidamente. Então, quando os cristãos não presbiterianos nos chamam de fatalista ou nos colocam, nos acusam nessa situação, é como muitas das vezes também nós os acusamos de querer a salvação pelas obras. Entendeu? E muitas das vezes porque a gente não entende também. E a ponto de alguns dos nossos apontá-los como, não, isso aí, ó, você não vai ser salvo não, porque pelas obras não pode ser salvo. E quem disse que eles falam em salvação pelas obras? Eles creem em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, mas eles sabem que não podem, na doutrina deles, eles não podem cair em pecado. Mas eles não pregam a salvação pelas obras. E aí um acusa o outro de predestinado, e você não precisa pregar o evangelho, e você acha que está salvo, e muitos até que pode cair na gandaia, né? Totalmente um evangelho furado, né? O pastor fala muito isso aqui, né? O pastor Wagner. E ao mesmo tempo também, muitos de nós às vezes esquecemos o amor como cristãos e não apontar o dedo para os nossos irmãos arminianos, são irmãos, porque até mesmo nós não podemos, quando nós interpretamos a palavra, e nós apresentamos a Deus uma confissão de fé, que é a de Westminster, a palavra de Deus é regra de fé e prática e ela é autoritativa. Mas a confissão em fé, que é como nós interpretamos, como nós entendemos, ela pode ter alguma falha, uma ou outra. Então ela não é 100% perfeita, né? Mas eu concordo, isso tem que passar pelo conhecimento de Deus. Pelo conhecimento da verdade. Pecais porque não conheceis a verdade. Não é verdade? Então eu concordo com o irmão, é isso mesmo. Mas a igreja, nós aqui, Igreja Presbiteriana Central, creio que nós estamos passando por um período de avivamento. Nós já estamos nele. E os membros estão aprendendo a palavra do Senhor. E naturalmente, conforme o aprendizado surge, se sente mais preparado para compartilhar a palavra de Deus de forma correta. Muitas das vezes nós não falamos de Deus porque temos medo de falar, porque não conhecemos. Então está na hora de a gente perder o medo e busca conhecer. Estuda. Pega a Bíblia, vamos estudar. Tá bom, irmãos? Pois não? Que aula gostosa, né? Mas eu já vou finalizar aqui para os irmãos. Só uma questão, quando o presbítero falou sobre o fatalismo, que nós presbiterianos somos taxados, né? Na realidade, isso é uma maneira de desvirtuar, né, a questão da predestinação e da soberania de Deus. Uhum. Então, o fatalismo, ele não leva em consideração a responsabilidade humana. Uhum. Essa é a grande diferença, né? Porque o fato de Deus ter determinado tudo na eternidade não isenta e não tira a participação, né, desses atores aí, cada um dentro do seu papel. Então, eu acho que essa questão do fatalismo é, de fato, desvirtualizar, né? Tirar a essência da soberania com a responsabilidade, só para enfatizar essa questão. Excelente, Kleber. Vamos orar então para terminar, porque o horário já está avançado. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque Tu és o único Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra, um Deus que nos redimiu, ó Deus, por Sua graça, pelo poder do Espírito Santo e pela obra maravilhosa de Cristo Jesus e pela pessoa de Cristo que encarnou, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia e reina nos céus, Pai. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor reina nos céus e reina aqui na terra também, reina em nossos corações como filhos do Senhor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Obrigado por a palavra de hoje, que ela possa frutificar em nossas mentes e em nossos corações, que possamos, ó Deus, pregar o Teu Evangelho como dele completo, Senhor, desde a criação até a consumação, Pai. Que possamos falar disso para as pessoas com coragem, com intrepidez, falando a verdade com conhecimento. Ó Deus, inspira-nos, ó Deus, a estudar, a aprender mais do Senhor, a ler mais da Tua palavra, a buscar mais do Senhor em oração, a viver uma vida santa na Sua presença, ó Pai.
Que possamos, ó Deus, exalar o teu bom perfume, ó Deus, e com o poder do teu Espírito Santo, proclamar o teu evangelho como propriedade exclusiva do Senhor, como nação santa, como povo escolhido do Senhor, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.